Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como as árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Um cordial bom dia a todos e todas vocês que estão acompanhando o nosso culto online. Como é bom nós podermos estar aqui hoje, unidos neste culto em uma comum união, todos com um só propósito: cultuar, adorar e glorificar ao nome de Deus, também podendo ouvir a sua palavra a fim de aplicá-la em nossas vidas. Nós somos saudados com as palavras do Salmo 1, que nos dizem que feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho, ou seja, eles têm as suas raízes plantadas no lugar certo e por isso recebem dia após dia tudo aquilo que precisam para se manterem firmes e darem bons frutos. Já os ímpios, os maus, eles são como a palha, como a poeira. Quando um vento qualquer vem, eles são levados, jogados de um lado para o outro, e afastados da fonte verdadeira, acabam vivendo uma vida sem sentido. Que sejamos como a árvore plantada no lugar certo, não como a palha, não como a poeira. Que neste culto você possa meditar na palavra do Senhor e glorificá-lo por tudo o que Ele é. Louvemos a Deus com o hino, o nosso encontro vai ser abençoado. Nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Celebramos este culto não em nosso nome, não em nome da comunidade, não em nome da paróquia, nem em nome da instituição, mas em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui. Louvemos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai,
e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessemos nossos pecados, inicialmente cantando: Se sofrimento te causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Convido para orarmos. Poderoso Deus, confessamos a Ti que temos pecado em pensamentos, palavras e atitudes. Nós não temos amado de todo o nosso coração e falhamos em relação ao nosso próximo. Confessamos que temos dificuldade de amar, de perdoar, de acolher e de vivermos em paz. Ensina-nos, ó Senhor, a nos desarmarmos de sentimentos ruins e construirmos novas relações a partir da boa nova do Evangelho. Nós estamos arrependidos dos nossos pecados e nós te pedimos, tenha compaixão de nós e perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versos 7 a 8, diz o seguinte: Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Nessa certeza vos anuncio a remissão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda vivemos e enfrentamos dias difíceis com essa pandemia. Muitos estão enfrentando o vírus em seu corpo, lutando para sobreviver. Infelizmente, muitos acabaram perdendo a batalha, deixaram enlutados familiares e amigos. Por essa causa e também por tantas outras dores do mundo, te convido para juntarmos nossas vozes e clamarmos a Deus cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor. Pelas dores
dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te quanto à salvação, a tua paz bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente os testemunhos do teu povo, teu reino venha a nós, que neles somos. Ouviremos agora a leitura bíblica da carta de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, até o verso 1 do capítulo 11. Faço a leitura. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Até aqui a leitura do texto bíblico. E ainda antes de nós ouvirmos a mensagem da pregação, convido para juntos louvarmos com o hino Estou Pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam com cada um e cada uma de nós neste momento. Amém. O texto da pregação de hoje diz respeito à morte de João Batista, relatando o dia em que o rei Herodes mandou decapitar João só por causa da dança sensual da sua sobrinha. Digo para vocês, é uma história e tanto. E eu quero analisar com vocês também os outros personagens dessa história, além de João Batista, procurando saber o que estava acontecendo no plano de fundo desse relato, que é no mínimo muito curioso. Para iniciarmos então essa nossa análise, eu quero convidar você para acompanhar comigo a leitura do texto de Marcos capítulo 6, versículo 14 até o versículo 29. Texto de Marcos capítulo 6, versículo 14 até o versículo 29. Faço a leitura. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas.
Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava, queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: Seja o que for que você me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela então saiu e disse à sua mãe: Que pedirei? E a mãe respondeu: A cabeça de João Batista. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim, enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Então vamos lá. Vou ir apresentando aqui na tela para vocês algumas figuras para tentar deixar um pouco mais fácil de entender a confusão dessa família. Tudo começa com o casamento que se deu entre Herodias e Filipe. Como fruto dessa união, os dois tiveram uma filha, a qual deram o nome de Salomé. Filipe tinha um irmão, o rei Herodes. Este possuía muito poder, riquezas e status. Enfim, como o próprio título diz, ele era o rei. E é agora que começa a confusão. Herodias resolveu trocar de marido. Ela se separou de Filipe para se casar com o irmão dele. Ao que tudo indica, Herodias fez essa troca por motivos de poder, status social, dinheiro, enfim, razões de que modo algum servem de pilar para um casamento tranquilo, para um casamento saudável. E ali no meio disso tudo, dessa confusão toda, estava Salomé, a filha de Herodias e Filipe. Salomé passou então, com essa confusão toda, a ter o seu próprio tio como padrasto. Com isso tudo, eu posso até imaginar essa história passando naquele programa de TV, você deve conhecer, chamado Casos de Família. Mas e onde é que entra a participação de João Batista nessa história? Bem, por motivos óbvios, João Batista ele era contra essa união de Herodias com Herodes e de modo algum ele escondia a sua opinião a respeito disso. Chegou até mesmo algumas vezes repreender Herodias e Herodes publicamente. E por conta disso, Herodias, a mulher, ela odiava muito João Batista. Queria matá-lo, desejava a sua morte, desejava o pior para ele. Porém, do outro lado da relação matrimonial, o marido, Herodes, conforme nós vemos lá no versículo 20, ele temia e respeitava João. O respeitava como sendo um homem justo e santo, e mesmo ficando perplexo com as coisas que João dizia, ainda assim gostava de ouvi-lo falar. E por conta disso, não mandou matá-lo, como desejava sua mulher, mas mandou apenas prendê-lo, buscando com isso deixá-lo em segurança o máximo que fosse possível. Mas, como Herodias realmente queria a morte de João Batista, a história não acabou com a prisão de João. O texto nos diz que, no dia da festa do aniversário do rei Herodes, ele deu um grande banquete, convidou todas as pessoas importantes da Galileia e durante a festa
Salomé, a filha de Herodias e de Filipe, que provavelmente era uma jovem dotada de muita beleza e sensualidade, essa jovem ela entrou no salão e começou a dançar. E o texto diz que ela agradou a todos, principalmente ao rei Herodes, que, como você deve lembrar, era tio e padrasto dela. O rei Herodes se agradou tanto da dança sensual que acabou perdendo a cabeça e fazendo uma grande burrada. Ele ofereceu para aquela jovem qualquer coisa que ela quisesse, até mesmo a metade do seu reino. E aí a jovem moça, que, como a gente pode perceber no contexto, ela era bastante controlada pelas decisões da sua mãe, ela foi até a sua mãe para perguntar o que ela deveria pedir. Conclusão da história, a mãe mandou a filha pedir a cabeça de João Batista, ou seja, o ódio que aquela mulher tinha por João Batista era tão grande que passou a ser a coisa que ela mais queria na vida. Diante disso, ela usou a própria filha para conseguir isso. O tema que quero trabalhar hoje com vocês diz respeito ao poder da influência. É interessante que em cada um dos personagens temos uma forma diferente de poder de influência. Vejam só. Como primeiro exemplo, nós temos Herodes. Em Herodes, nós temos um exemplo de influência política. Como rei, Herodes tinha o poder para mandar que outro homem fosse decapitado, como foi o caso dessa história, mesmo que o motivo da ordem tenha sua origem na simples dança de uma mulher. Esse, então, é o exemplo da influência política, da influência do poder. E como segundo exemplo, nós temos o exemplo da influência de Herodias sobre a sua filha. Herodias, que era a mãe de Salomé, ela abusou da sua posição como mãe. Ela usou a própria filha para conseguir aquilo que ela queria. Nesse exemplo, então, nós temos uma influência materna, uma influência familiar. E como terceiro ponto, como terceiro exemplo, nós temos a influência de Salomé, que com a sua dança sensual acabou seduzindo e influenciou o rei Herodes a fazer uma promessa altamente arriscada. Essa influência, então, nós podemos chamar de influência sensual. É uma influência que ela conseguiu ter apenas com a beleza e a sensualidade do seu próprio corpo. E nesses três casos, então, apesar de serem exemplos de influência bastante diferentes uns dos outros, nós temos uma grande questão em comum entre eles. Nos três casos, o poder da influência foi usado para o mal, para a destruição. Mas, certamente, não podemos também deixar de falar do poder de influência do outro personagem dessa história, que é João Batista. O rei Herodes tinha bons motivos para também odiar a João, assim como a sua mulher odiava. Afinal, ele os repreendeu publicamente. Mas ainda assim Herodes temia e respeitava João, pois enxergava nele um homem justo e santo, que vivia com integridade e pregava a respeito da verdade. Nós não podemos dizer que João ele era igual a Jesus, afinal Jesus é Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas como o próprio texto nos mostra, João era bastante parecido com Jesus, em caráter, integridade e propósito de vida, tanto que em um primeiro momento Herodes chega até a achar que Jesus era na verdade o próprio João Batista que havia ressuscitado. Com isso, nós podemos concluir com toda certeza de que João Batista tinha um forte poder de influência, o qual, diferente dos outros três citados anteriormente, era usado para o bem, para direcionar as pessoas no caminho da verdade, no caminho de Deus. E por último ainda nós temos uma quinta pessoa para analisarmos sobre qual é o poder de sua influência, para analisarmos se esse poder está sendo usado para o bem ou para o mal, para analisarmos se essa pessoa usa essa influência de forma consciente ou não. E meu querido, minha querida, essa quinta pessoa é você. Certamente, quem irá fazer essa análise sobre você não sou eu, mas é você mesmo. Quero te convidar a pensar e refletir sobre algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual é o poder de influência mais forte contra você? Ou seja, de que forma e por quem você acaba sendo mais influenciado? Quem ou o que tem mais poder de influenciar suas decisões?
o dinheiro, a sensualidade, a busca pela paz e sossego, o seu chefe, o seu cônjuge? Pense um pouco sobre isso. E uma segunda pergunta que eu quero fazer é: qual é o seu maior poder de influência? Onde e em que área você acha que possui maior poder de influência? Será que é em casa, com a família, ou no trabalho, no grupo de amigos, ou na igreja? E nessa questão quero te chamar a atenção para um detalhe muito importante. Tente reconhecer também o seu poder de influência indireto. Salomé, quando ela dançou para Herodes e para todo aquele público, ela não tinha a noção da influência que sua sensualidade poderia causar. Não tinha noção de que o rei poderia fazer algo, uma oferta como aquela por causa da sua dança. Mas e você? Consegue reconhecer algum poder de influência que talvez esteja escondido, que talvez você esteja usando de forma indireta no seu dia a dia? E por fim, a última questão, e eu digo que é a questão até mais importante. Em qual time o seu poder de influência está jogando? Como assim? Ele está jogando no time que busca usar a influência para o bem ou no time que busca usar a influência para o mal? E entenda que quando eu digo fazer o bem, usar a influência para o bem, não é fazer o bem para si mesmo, não é usar a influência para fazer o bem para si mesmo, ok? É buscar usar essa sua influência para o bem a nível do reino de Deus, ou seja, para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome. Então, em qual time sua influência está jogando? Para o bem ou para o mal? Para si mesmo, para o egoísmo, para o egocentrismo ou para o reino de Deus? Já caminhando para a conclusão dessa pregação, quero conectar tudo isso que nós vimos sobre o poder da influência com a pessoa de Jesus Cristo. No texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o qual nós ouvimos na leitura bíblica, Paulo diz que tudo o que nós fazemos devemos fazer para a glória de Deus, procurando agradar a todos, não pensando no próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. E Paulo ainda encerra dizendo o seguinte: sejam meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo. Ou, em uma outra versão bíblica, sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. João Batista tinha o seu caráter, suas atitudes, seus propósitos tão semelhantes aos de Jesus Cristo que Herodes chegou a confundir Jesus com ele. Já nos dias do ministério de Paulo, certamente ninguém iria confundir a pessoa de Jesus com Paulo, mas, todavia, era sim possível enxergar a Jesus Cristo através de Paulo, pois Paulo buscava ser o mais parecido possível com Jesus. Paulo não somente falava sobre quem Jesus era, mas vivia e testemunhava isso também com suas ações. Buscava ser um imitador de Jesus Cristo. E você? Será que as pessoas enxergam Jesus na sua vida? As suas ações, o seu modo de viver, o seu poder de influência? Isso conduz o seu próximo para aquele que é o caminho, a verdade e a vida? E quando eu falo sobre o seu próximo, eu não estou me referindo apenas às pessoas distantes no nível de missão para os outros, as pessoas que você não conhece. Eu me refiro às pessoas que estão ao seu lado. Ou seja, o seu modo de viver, o seu poder de influência, direcionam e conduzem o seu marido, a sua esposa para o caminho do Senhor. Direcionam e conduzem os seus pais, os seus filhos, seus familiares, seus amigos para o caminho do Senhor? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham.
tudo o que ele faz prospera. Como é feliz aquele que segue o exemplo de Jesus Cristo. Tudo o que faz, faz para a honra e glória do Senhor. Como é feliz! Te convido para, em resposta a essa palavra, a essa mensagem de Deus para a tua vida, para nós louvarmos cantando o hino Viver com Jesus é Cantar. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também nunca se esquecer de que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor. As ofertas do nosso culto de hoje são destinadas a nível nacional para o apoio à missão entre e com os povos indígenas. No relato de Pentecostes, as pessoas de diferentes culturas entenderam o que foi comunicado a partir da ação do Espírito Santo. Ouvir e dialogar com pessoas de outras culturas é parte fundamental do serviço e testemunho do Comim junto com os povos indígenas. As ofertas solidárias contribuirão para diferentes ações de promoção de diálogo entre os povos indígenas e comunidades, grupos e setores de confissão luterana, na busca da justiça, como preconizado pelo Reino de Deus. Deus abençoe as ofertas, as dádivas e também os doadores. Te convido para fechar seus olhos e acompanhar junto comigo a oração final. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este culto, obrigado pela palavra que nós ouvimos, pelos louvores que cantamos. Obrigado também porque podemos chegar em oração a Ti. Senhor, nós queremos dia a dia estarmos mais próximos de Ti, com a nossa fé ainda mais fortalecida e firmada na Tua palavra. Nós queremos seguir ao exemplo de Cristo, ser Teus imitadores e por isso Te pedimos que Tu haja em nossa vida e nos dê força, ânimo e capacidade para sermos bons discípulos. Intercedemos por cada um que está aqui hoje, participando deste culto online. Abençoa a vida de cada um, Senhor, de cada uma aqui. Abençoa as nossas famílias e esteja cuidando, protegendo e amparando a todos e todas nós. Nós intercedemos também por aqueles que estão afastados da igreja por algum motivo. Faça a Tua vontade na vida deles e que eles possam se encontrar novamente no Teu caminho, possam converter os seus passos e voltar a andar na Tua direção, Senhor. E Deus, quanto àqueles muitos ainda que não Te conhecem, nos usa como instrumentos para anunciar a Tua mensagem de amor e de esperança para essas pessoas, que não sejamos preguiçosos e nem desencorajados, mas que realmente possamos testemunhar e anunciar de forma clara a boa nova do Evangelho. E tudo mais que nós queremos dizer a Ti, nós o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, juntos orando. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoas as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção do nosso Deus. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Que as pessoas possam enxergar a Cristo através de nossas vidas e que o nosso poder de influência seja sempre usado para o bem, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Encerramos este culto louvando com o hino Quem Quer Cantar do Amor. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por